Eu já vi gente com cargo de chefia que nunca foi líder de verdade. Liderava pelo medo, pela cobrança, pela posição. E já vi gente sem nenhum cargo formal, liderando todo um ambiente, só pela forma como pensava e agia. Isso me ensinou uma coisa que poucos te contam. Cargo dá autoridade, mentalidade dá liderança. E são coisas completamente diferentes. Eu passei décadas gerindo equipes, gerindo pessoas, gerindo empresas. E hoje eu vou te mostrar o que separa quem manda de quem lidera de verdade. No último episódio, eu te falei sobre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E como essa escolha interna muda completamente sua vida. Hoje eu levo isso um passo além, porque existe um lugar onde sua mentalidade não afeta só você, ela afeta todo mundo que está ao seu redor. Esse lugar é a liderança. A liderança que eu quero te mostrar hoje se constrói em 3 pilares. Vamos por eles. O primeiro pilar é o mais simples de entender e o mais difícil de praticar. Você lidera pelo que você faz, não pelo que você manda fazer. Equipe não segue discurso, equipe observa comportamento. Se você pede pontualidade e chega atrasado, ninguém vai te levar a sério, não importa o que você disse na reunião. E não é só uma opinião minha. Pesquisas recentes do mercado mostram que a maioria dos recrutadores já considera as habilidades comportamentais como integridade, ética e alinhamento de valores tão importantes quanto, ou até mais importantes, que as habilidades técnicas na hora de contratar. Porque técnica se ensina, caráter não. Eu lembro de uma época em que assumi a gestão de uma empresa de distribuição com o desafio de aumentar as vendas. Os representantes mais antigos, já estabelecidos nas cidades-chave, atendiam só os grandes clientes, e um segmento inteiro de médio porte ficava sem atenção. Em vez de só determinar a mudança de cima, eu decidi criar novos setores, aumentar o número de representantes e ir para o campo trabalhar junto com o time na prática. A equipe recebeu mal no início, sentiu que ia dividir o que já tinha, que ia ganhar menos. Eu acreditava que aquilo era uma resistência natural, uma mentalidade fixa que só ia se desfazer na prática, não no discurso, e seguir o projeto adiante em campo ao lado deles. O que aconteceu depois foi que, com o tempo, as vendas aumentaram de verdade e a produtividade acompanhou. Não foi a ordem que convenceu o time, foi me ver lá, enfrentando as mesmas dificuldades que eles. E o que eu aprendi com isso foi simples. Quem lidera pelo exemplo nunca precisa levantar a voz, porque a atitude fala mais alto que qualquer ordem. Esse é o primeiro teste de qualquer liderança. O que você faz quando ninguém está cobrando de você? Porque é isso que a sua equipe, na prática, está fazendo, observando, mesmo sem te avisar. O segundo pilar nasce direto do primeiro. Quando você lidera pelo exemplo, você ganha o direito de fazer algo que muito gestor tem dificuldade: confiar e delegar de verdade. Tem um erro comum em quem está começando a liderar: querer controlar tudo, decidir tudo, revisar tudo. Isso não é liderança, é insegurança disfarçada de cuidado. Liderança de verdade é confiar a ponto de deixar a pessoa errar, aprender e crescer com isso. É dar autonomia antes que a pessoa peça. Teve um colaborador em quem eu confiei uma responsabilidade importante e, em um momento crítico,
Ele tomou uma decisão por conta própria sem me consultar. Essa decisão deu errado. Minha primeira reação foi de frustração, claro, mas em vez de simplesmente cobrar ou afastar a pessoa, eu sentei e conversei. Não para apontar o erro, mas para entender o que tinha levado àquela decisão e decidi dar a ele outra chance. E funcionou. Essa pessoa não só corrigiu o que tinha acontecido, como se tornou depois disso muito mais cuidadosa e muito mais leal, porque sentiu que eu confiei nela, mesmo depois do erro, em vez de simplesmente puni-lo. Isso me ensinou que confiar não é nunca ver alguém errar, é decidir o que fazer depois que isso acontece. Quando você confia, você não está abrindo mão do controle, você está multiplicando sua capacidade de impacto. Porque agora não é só você fazendo, são várias pessoas pensando com a mesma mentalidade que você cultivou nelas. E aqui chegamos no terceiro pilar, que é onde toda liderança é realmente testada: a crise. Qualquer um lidera bem quando tudo está dando certo. O verdadeiro teste de mentalidade de líder aparece quando o projeto atrasa, quando o resultado não vem, quando a equipe está desmotivada ou com medo. Nesses momentos, a equipe não está olhando pro problema, ela está olhando para você, para ver como você reage. Se você entra em pânico, a equipe entra em pânico. Se você mantém clareza, mesmo sem ter todas as respostas, a equipe encontra segurança em você. Já vivi um conflito direto com alguém da minha equipe. Uma discordância forte sobre qual direção tomar em uma decisão importante. Não foi um desentendimento pequeno, era uma diferença real de visão. E isso gerou tensão. Eu poderia ter simplesmente imposto minha posição. Afinal, a decisão final seria minha de qualquer forma. Mas escolhi fazer diferente. Conversei abertamente. Ouvi o ponto de vista da pessoa com atenção real, não só por formalidade. E conseguimos resolver. Não porque um lado ganhou, mas porque os dois saímos daquela conversa entendendo melhor o lado um do outro. E a relação ficou mais forte depois disso, não mais fraca. Liderar na crise não é evitar o conflito, é ter a maturidade de atravessá-lo sem quebrar a relação. Liderar na crise não é ter todas as respostas, é ser o ponto de estabilidade emocional, quando tudo ao redor está instável. Antes de fechar, preciso desfazer alguns mitos que travam muita gente que está começando a liderar. Mito número 1. Líder precisa ser o mais inteligente da sala. Não precisa. Líder precisa saber reconhecer e potencializar a inteligência dos outros. Liderança não é sobre brilhar, é sobre fazer brilhar. Mito número 2. Liderar é ser duro e inflexível. Também não é verdade. Firmeza e rigidez são coisas diferentes. Você pode ser firme nas decisões e flexível na forma como trata as pessoas. Na verdade, precisa ser as duas coisas. Mito número 3. Bons líderes nascem prontos. Não, liderança se constrói com escolha repetida, exatamente como vimos no episódio passado sobre mentalidade de crescimento. Ninguém nasce sabendo liderar, aprende, erra, ajusta e continua. Liderar pelo exemplo, confiar e delegar, manter estabilidade na crise. Esses 3 pilares não são teoria de livro, são resultado de décadas vivendo isso na prática com erros e acertos. E se tem uma coisa que eu aprendi com tudo isso é que liderança não começa quando você assume um cargo.
começa muito antes na mentalidade que você decide carregar todos os dias. Comenta aqui embaixo qual foi o melhor ou o pior líder que você já teve e o que você aprendeu com ele. Eu leio todos os comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, essa é uma jornada que estamos construindo juntos sobre mentalidade, propósito e liderança. Te espero no próximo episódio.